Olá, irmãos e irmãs. Hoje aqui no canal de comunicação do Movimento UNA, eu, Daniel Una, vou falar um pouco sobre o que é a própria consciência de classe, que nada mais é do que a própria consciência da unidade que todos somos, entende? A unidade é tanto a compreensão do primeiro passo da própria consciência de classe, quanto o último passo, entende? A destruição de todas as classes, sabe? E é justamente sobre isso que eu gostaria de frisar hoje, sabe? A compreensão da própria unidade é tanto o primeiro passo a se dar, como todos os outros, entende? Compreender o próprio um que tudo forma é justamente dar o primeiro passo para a luta real e a própria conscientização, não só da classe, entende? Mas a consciência una que tudo forma, entende? Ou seja, da própria consciência da unidade que todos somos, entende? Então, primeiramente eu vou passar por os quatro primeiros passos, os quatro passos da própria consciência de classe. O primeiro é o autorreconhecimento, entende? Você é parte da classe trabalhadora. E eu gostaria de frisar isso, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, sobre o trabalho real. Justamente o trabalho é o emanar, criar forma e materializar a própria essência, a verdade, entende? Esse é o real trabalho, sabe? É esse o proletariado, aquele que vive de acordo com a verdade e não só vive, tá ligado? Compreende a própria realidade, porque a própria realidade é a própria verdade, entende? Que está tanto dentro quanto fora de todas as coisas, porque é a própria unidade que tudo forma, entende? Passando pelo autorreconhecimento, chega o reconhecimento do oponente, ou seja, você luta contra a burguesia, ou seja, a quadrilha ímpia de vândalos genocidas, sabe? Os banqueiros, os latifundiários, os esquizorrentistas, os desgovernantes, esses são apenas os sacerdotes de Mamon, ou seja, a burguesia, entende? Mamon, o capital. Compreender o próprio oponente é também compreender a própria luta, ou seja, a totalidade da classe em si. A classe trabalhadora se opõe à própria burguesia. Esse é o terceiro passo, o reconhecimento da totalidade de classe. O quarto é a própria transcendência, ou seja, voltar à própria unidade. É compreender a própria unidade, a consciência da unidade, ou seja, a consciência de classe é a própria consciência do um que tudo forma, ou seja, a consciência da una, da unidade, entende? Ou seja, o quarto passo é a transcendência. Vamos juntos formar uma nova sociedade, ou seja, é a própria compreensão da destruição do sistema ímpio capitalista, sabe? E aí a gente chega em Engels. Eu gostaria de citar Engels justamente para falar sobre a falsa consciência, entende? A maneira como ele expressa a ideia de falsa consciência. Uma das facetas da própria falsa consciência, ou seja, uma ilusão. A ilusão de que a burguesia, a ilusão burguesa da eternidade e finalidade da produção capitalista. Isso é uma doença, é uma esquizofrenia, entende? Gerada pelo próprio sistema ímpio capitalista, ou seja, a ilusão capitalista, de que o capitalismo é o próprio fim da história, ou seja, a síndrome do Fukuyamaísmo, entende? É uma esquizofrenia, velho, é uma doença, que a gente deve falar sobre isso para justamente curar os próprios doentes, entende? Aqueles que vivem a ilusão de que o capitalismo vai existir ad eterno, entende? Isso é apenas uma ilusão, velho, que já foi mostrada pelo próprio Cristo, a verdade, há 2000 anos atrás, a própria destruição do sistema ímpio capitalista, entende? Justamente compreender a destruição do sistema ímpio capitalista é compreender o próprio fim dessa ilusão, ou seja, a dedução lógica, a ilusão da síndrome do Fukuyamaísmo, entende? E aí a gente chega à burguesia, ou a consciência de classe não é a consciência psicológica da sua situação de classe. Não é necessariamente você ter consciência da sua situação como classe que faz você gerar e você passar pelo processo iniciático de conscientização da classe, entende? Ou seja, de consciência da própria unidade, sabe? Aí a gente chega a Lukács, para falar um pouco sobre consciência de classe, nada melhor do que o próprio Lukács. Lukács define a própria consciência de classe como a reação racional adequada que deve ser adjudicada a uma situação típica
determinada no processo de produção, ou seja, os sentimentos e relações que os homens teriam tido se estivessem sido capazes de entender a própria situação. Lukács não entende que o próprio proletariado é todo aquele que vive o real trabalho, ou seja, o emanar cria a forma e materializar a própria essência, a própria verdade dentro da gente, entende? Ao compreender isso, você entende que todo proletariado está consciente da própria conscientização de classe e que a todo momento caminha de acordo com a própria verdade, ou seja, a destruição do sistema ímpio capitalista, sabe? Ou seja, e aí a gente chega à própria ideia de ser social. A ilusão de que a consciência humana é gerada pelo ser social, ou seja, a ilusão do materialismo histórico dialético marxista, é uma esquizofrenia, entende? A consciência humana é justamente... a consciência humana ela é gerada pela própria consciência do próprio um que todos somos, entende? A compreensão de que a consciência humana ela não é gerada pelo ser social, mas pelo ser real, o próprio um que todos somos, entende? Ao negar que a consciência humana é gerada pelo ser real, o próprio um que todos somos, a pessoa vive em ilusão, véio. Vive justamente em esquizofrenia, entende? Ou seja, a compreensão de que o ser real, o um que todos somos, forma a própria consciência humana, destrói a própria ilusão do materialismo histórico dialético, entende? Que é mais uma doença, como a síndrome do Fukuyamaísmo, entende? É mais uma esquizofrenia, sabe? Ou seja, essa esquizofrenia que levou à idolatria leninista, de que o partidão, entre aspas, é uma forma da consciência de classe. Isso é a ideia do próprio Lukács, citando ele. O proletariado deve se olhar no partido e ver a sua própria consciência. Isso gerou o próprio elitismo, que forma a própria faceta burguesa totalitária que sufocou o socialismo real, ou seja, a socialização dos meios de produção, o controle dos trabalhadores sobre a produção, na própria revolução, ou na própria contra-revolução russa, entende? A ideia do próprio partido como gerador da consciência de classe criou esse vanguardismo que acaba sendo a burguesia desse próprio movimento totalitário, que é uma forma do capitalismo, da contra-revolução russa, entende? A qual o próprio Lukács apoiava, ao ponto de apoiar o próprio genocídio de Stalin, entende? E ainda fazer parte desse partido e não desistir de fazer parte do próprio partido que estava genocidando as pessoas, entende? E se dizendo socialista, sabe? Se masturbando, achando que estava gerando socialismo, entende? Aqui a gente chega justamente na compreensão do real proletariado, ou seja, do real trabalhador, sabe? O trabalho real, que é o emanar, criar forma e materializar a própria verdade. Deve olhar, o real proletariado deve olhar para todas as coisas e ver a própria consciência una que tudo forma, ou seja, a consciência de todo um que somos está em todas as coisas e é gerido e gere a todas as coisas, porque é o próprio um que todos somos, entende? Essa compreensão destrói a própria ilusão do materialismo dialético, materialismo histórico dialético, que é uma esquizofrenia, assim como a própria síndrome do Fukuyamaísmo. Gosto de frisar nisso, né, velho? A própria consciência de classe é a própria consciência da unidade. Compreender a própria unidade te dar tanto o primeiro passo, que é o auto-reconhecimento da sua própria classe, quanto o último, que é a destruição de toda a classe, entende? E aí eu gostaria de focar justamente numa fala de Marx. Não se trata do que este ou aquele proletário, como indivíduo, ou até o proletariado inteiro, pode imaginar como meta. Ou seja, a consciência de classe não é isso. Trata-se do que o proletariado é e do que ele será obrigado a fazer historicamente de acordo com o seu ser. Novamente eu chego à minha crítica de Marx. Não é o ser social que forma a própria consciência humana, ou seja, a consciência de classe proletariada, entende? Mas o ser real, a própria unidade.
Quando você compreende que a própria unidade gere o próprio um que todos somos, porque é o próprio um que todos somos, você compreende que uma faceta muito interessante, sabe? Como uma compreensão boa de falar sobre isso é justamente que o Cordeiro foi imolado antes mesmo da fundação do mundo, entende? Assim como o Cordeiro foi imolado antes mesmo da fundação do mundo, a destruição do sistema ímpio capitalista foi dada há muito tempo atrás, entende? Já foi dada antes mesmo da fundação do mundo, entende? Compreender que o ser real gera e rege a todo um que somos é compreender que o próprio ser real é tanto o passado, quanto o presente, quanto o futuro do próprio um que todos somos. E apenas em compreensão de verdade com esse ser real é que se compreende o futuro e luta contra a destruição do sistema ímpio capitalista. Não é só você entender que o sistema ímpio capitalista vive a sua destruição através da luta de classe, etc. Não. É entender que o próprio ser real gera a destruição do sistema ímpio capitalista. E apenas assim você luta realmente contra o sistema ímpio capitalista. Apenas assim você tem realmente consciência de classe. Entende? Só para terminar a frase de Marx. Trata-se do que o proletariado é e do que ele será obrigado a fazer historicamente de acordo com seu próprio ser, ou seja, do ser real, não ser social. Sua meta e a sua ação histórica se acham clara e clara e pré-determinadas por sua própria situação de vida e por toda a organização da sociedade burguesa atual. Isso é uma citação da própria Sagrada Família. Hoje eu fico por aqui. Peço para que vocês se inscrevam no canal. A gente tem um Pix, o Patreon e o Apoia-se logo embaixo. E até mais.